o que eu vejo hoje do Conselho de São Paulo é isso que você está falando, o cara que usa isso como elevação social, né, para a sociedade como um todo. Então tem descargo no São Paulo e caras, e aí eu sei que tem as exceções, e talvez não seja a maioria que eu tô falando, mas tem cara que não conseguiu construir nada na vida profissional antes do São Paulo Futebol Clube, ou... enfim, durante a trajetória no São Paulo Futebol Clube. E aí é isso, o cara, o auge da vida dele é ter uma carteirinha e ter 2 ingressos por jogo. É o auge, o cara acha que ele tá numa elevação quase que é presidente da república pra ele, né? E aí que entram as histórias caricatas, né? Eu sou o diretor 2 da sinuca, essas bostas que acontecem, né? Enfim, até me estendi um pouco em relação a isso. Tem razão. Mas hoje, um cara que tem grana, que tem, assim, inserção... Ele não consegue muito essa inserção do Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre, até você pode me corrigir, ele já era sócio do Palmeiras, sim, não era? Sim. Então ele já tinha uma história política ali, né? A gente tinha uma pessoa parecida no São Paulo, Abílio Diniz. Sim, sim. O Abílio Diniz não era tão rico quanto o Paulo Nobre. O Paulo Nobre é herdeiro de Itaú. Tem acho que 27% do Itaú. É podre de rico. Só que, qual era a ideia do Paulo Nobre no Palmeiras? Eu vou capitalizar o Palmeiras para profissionalizá-lo e através dessa profissionalização eu vou tirar toda a turma do Mustafa que rebaixou o Palmeiras 2 vezes, fez o Palmeiras perder valor de mercado e o cacete. O Beluso, se lembram do Beluso? Lá em 2009 ele tentou fazer isso, não deu certo. Aí ficou doente, escambau A4. Aí chegou o Arnaldo Tironi, não o jornalista, chegou o Arnaldo e escambou. Ganhou aquela Copa lá do Brasil lá e foi pra Série B. Ele profissionaliza o Palmeiras. E não é porque ele tem dinheiro. É porque ele se impôs. Ele se impôs com dinheiro internamente. Isso é fato. Internamente, o poder financeiro dele convenceu, inclusive, o Mustafa a apoiá-lo. Não foram as ideias. Foi o poder. Pô, Paulo Nobre, aí o que o Mustafa imaginava lá. Vou manipular da maneira que eu quiser isso aqui. Só que o Paulo Nobre teve altivez. Mandou o Mustafa pro raio que o parta. E, através dessa plataforma, ou seja, ele teve que furar o olho do Mustafa, tá? Oposição, ele teve que furar o olho do Mustafa, tá? Escutem isso, tá? Pra vocês pensarem lá pra partir de 27. Não, tem muita freira no Conselho do São Paulo. Exatamente. Ninguém furou de ninguém. Exatamente. Só pra deixar entre linhas. Ele furou o olho e, a partir dali, o Palmeiras, que não pagava a conta de luz, hoje é o 2º clube mais rico do país. E, cara, você falando dessas coisas, tem muita coisa que aconteceu no São Paulo... que você pode pegar semelhanças, mas que foram para um caminho muito errado. Por exemplo, 2014, o Aidar furou o olho do Juvenal. Parecia que era uma movimentação semelhante. E fura o olho de forma correta, tá? Porque o Juvenal tava transformando o Cotia num bordel. Ele começou, para mim, é excelente diretor de futebol, mas ele começa tudo isso que a gente vê hoje. É o nosso Eurico Miranda. Exato. E aí, houve essa tentativa. Houve uma tentativa também com... Pega aí. Por favor. É Copa me enganou. Quem usa óculos é uma... Não chega, não é verdade. Porra, vai tomar, não tem nada. Houve uma outra tentativa também com o Leco de se criar algo que eu vejo muito na linha... Eu não tô defendendo não, mas houve algo na linha do que é o Bayern de Munique e um projeto que eu vi no Estádio 97 da Safiel. Do Corinthians. Sim. Que é uma proposta de corintianos de fazer algo mais ou menos, um conselho de administração mais ou menos como é o Bayern de Munique ali, né? E essa ideia na era Leco, o primeiro ano talvez da gestão Leco foi interessante, porque ele reduz as dívidas... Os 3 primeiros anos ele reduziu dívidas. Exato. Ele começa muito bem reduzindo dívidas, até porque também tudo que viesse depois da gestão Aidar seria lucro, né? Sim. Mas assim, ele reduz as dívidas, é criado um conselho de administração que poderia fazer esse caminho e depois, como você falou do Palmeiras, do Tironi, ele ganha uma Copa do Brasil lá no Palmeiras e aí o resultadismo do futebol estraga tudo o que é construído. No São Paulo a mesma coisa, só que não por título. Quando a água bate na bunda e o São Paulo não ganha títulos... Cara, eu preciso sair daqui com um título. Aí endivida o clube. O Leco, em 2019, pra mim, ele faz um dos maiores crimes, atrocidades de gestão que eu vi na minha vida, porque era isso, né? Leco sem caneco, aquela coisa. São Paulo, assim, cara, brigando pra não cair como há tempos não ocorria, né? Rolou em 2013, mas em 2017 foi um desespero, foi desesperador. E aí o Leco tinha uma gestão financeira, a gente pode falar da gestão de futebol,
que eu acho que sempre foi muito ruim, né? Sempre, mudou peças, teve aquela coisa. Detalhe, sempre trocando diretores de Sempre futebol. trocando diretores Vamos de sempre futebol. frisar isso. Exatamente, né? O São Paulo tem o Carlos Belmonte aí no cargo, de forma quase inédita, né? Nesse Sim. longo período, porque nunca teve longo prazo para a direção de futebol do São Paulo. E aí o Leco não tinha conquista, não tinha título, e aí ele ficou desesperado, porque, fica marcado, a imprensa batendo, tudo mais, né, na parte esportiva, e aí ele fez atrocidade em 2019, cara. Daniel Alves, Juan Fran, Raniel, Vitor Bueno, afundou o caixa do São Paulo, e fez uma dívida até menor do que o Casares fez ano passado, né? Sem contratar ninguém. Então, assim, é o tipo de coisa que eu acho que o Leco, ele morreu pelo ego pessoal de, quero me entregar na gestão como um cara que foi campeão. Eu não sou um fracassado. E aí ele fracassou o único elo que era positivo, que era a parte financeira. Vamos lembrar, o Juvenal Juvencio, pra mim, é um cara que eu não tenho nenhum tipo de respeito e carinho. Nenhum. Tenho respeito dele como diretor de futebol. Mas, de novo, é o nosso Eurico Miranda. O Eurico Miranda, quando era diretor de futebol no Vasco, o manda-chuva do Vasco, fez chover. Assumiu a cadeira de presidente, o Vasco sentou na graxa. E tá aí 20 anos comendo pão que o diabo amassou. Juvenal é exatamente a mesma coisa. Vamos lembrar que no caso do Juvenal, além dessa passagem no terceiro mandato, vamos lembrar da passagem dos anos 90. 88 a 90. 88 a 90, que chegou lá em 90, antes do Pimenta assumir, São Paulo não tinha camisa pra jogar. Vamos lembrar disso, tá? Vamos lembrar disso. Se desfazendo da geração dos menudos. Exatamente. E o clube arruinando. E detalhe, a nossa sorte à época é que o Corinthians também tava ali engatinhando, mas também não tinha nenhum tipo de força preponderante. O Palmeiras estava na seca de títulos. E o Santos, olha, foi a pior fase da era do futebol paulista. Porque o futebol carioca se sobrepôs, você tinha aquela geração do Bebeto no Vasco, você tinha a geração do Botafogo, você tinha um finalzinho ali da geração do Flamengo com o Júnior. Mas o futebol paulista naquela época, aí surge o Bragantino, o Novo Horizontino e tudo mais. Sempre bom lembrar que o Juvenal Juvencio é um ser atroz na história do São Paulo, no meu ponto de vista. Só que ele falou uma coisa, ao meu ver, muito correta. O Leco não daria para nem ser síndico de condomínio. E não daria mesmo. O Leco era incompetente. E sabe onde foi a falha do Leco principal? Por isso que ele coloca o pé pelas mãos? Falta de comunicação. O Leco não conseguia conjugar, não conseguia formular uma frase no microfone. Diferente, por exemplo, de um cara que fez a mesma coisa. Não colocou pelas mãos, essa é a diferença. Mas fez a mesma coisa do que nos 3 primeiros anos do Leco. O Bandeira, Eduardo Bandeira de Melo, ele fez rigorosamente a mesma coisa. O Eduardo Bandeira de Melo no Flamengo pega uma gestão desastrosa da Patrícia Amorim, começa a regular a caixa e ele declara publicamente: vamos ficar alguns anos sem ganhar título. Se a gente não ficar assim, o clube vai acabar. O Flamengo, gente, o Flamengo. Aí tem uma briga política do Eduardo Bandeira de Melo com uma dissidência, inclusive o BAP. Ele pega a caneta na mão e fala: eu sou presidente dessa bagaça e eu vou fazer. Se reelege, faz o Landim e toda a esteira que o Flamengo é hoje. Faltou pulso pro Leco e transparência do Leco com o torcedor, já que ele mal conseguia formular uma frase. O Leco não conseguiu nem ganhar a eleição no Pinheiros, porra. E sobre... Esse é um bom gancho final. E sobre isso também que você falou, essa comparação Leco Casares. Eu vejo muita gente revoltada quando é feita uma comparação, né? Quem que é o pior presidente da história do São Paulo, tudo mais aquela história. Mas acho que fica questionamento até pra quem tá ouvindo, né? Porque eu lembro da gestão do Leco, era mais novo, é verdade, mas eu lembro desse questionamento. E assim, lembro que na campanha, os vídeos da campanha do Júlio, hoje você olha, parece outra pessoa, né? Um negócio maravilhoso. Mas eu tava vendo, né? E ele tinha um teor crítico na imprensa, de forma interna, de falar que o Leco era um presidente que, pelo ego dele e para ser campeão, ele sacrificou o patrimônio maior do São Paulo e afundou o São Paulo. E aí eu olho depois desses anos de gestão, são 4 anos já de gestão que ele cumpriu, né? 4 ou 5 anos. 4 anos e meio, infelizmente. Quase 5 anos, né? E aí eu falo, qual que é a diferença? Porque o Júlio também, né, na visão dele, que é o que ele passa pro torcedor, ele sacrificou a parte financeira para ser campeão.
Isso ele fala em várias coletivas, né? Eu devolvi a autoestima do torcedor e a gente não fechou no azul porque eu não vendi jogador. Pera lá. Então, quando o Leco fazia isso, era um absurdo, era um escarcéu e eu vou fazer diferente. Aí, quando chegou no cargo ali também, viu a pressão, era importante e fez a mesma prática. Então, a diferença é uma só, comunicação. A bola não entrou na rede do Leco, essa é a diferença. Oratória. Oratória, nem vou dizer isso, oratória. Pura e simplesmente oratória. O Casares sabe se comunicar. Vamos lembrar. O torcedor vai lembrar. O torcedor velhão vai lembrar. 2006 ou 2007. Debate Bola TV Record. Casares sentado numa mesa redonda com Milton Neves, Osmar de Oliveira, Juarez Soares, Eduardo Savoy e Paulo Roberto Martins. Ele chega e fala que em 10 anos São Paulo teria uma torcida maior do que a do Flamengo. 2000, eu não me lembro o ano exato se foi 2006 ou 2007. Acho que foi 2006. Ali ele já mostrou o poder de oratória dele. Detalhe, ele trabalhava na Record na época já e era diretor de marketing do São Paulo à época. Ali ele já mostrou que tinha o poder de oratória que o Leco nunca teve. Só que aquela famosa frase: o tempo é o senhor da razão. O tempo mostra quem é quem. O tempo, elucida as verdades. E o tempo mostrou as verdades do Casares. O tempo mostrou que o Casares era um personagem, era uma capa na qual foi sendo desmentida aos poucos por ele próprio. Por ele próprio. De novo, se tem um fato positivo no Casares, mas que ele não foi inteligente de saber usar, é a oratória, a maneira dele se pronunciar. Ele sempre foi muito eloquente, isso é indiscutível. Só que ele poderia ser eloquente fazendo coisas boas. Desculpe o termo, ele só fez cagada. Gente, eu me lembro muito, acho que foi o Chacon e você, Gabriel. Dezembro do ano passado, vai ter uma coletiva, caramba, o que vão anunciar? Vai vir jogador? Não. É a porra da SPFC University. Que se tiver 20 formados, eu juro que eu mudo meu nome para Cleópatra. Não tem 20 formados. Pergunto aqui no microfone. Quem tem o consórcio do São Paulo? Pergunto que futuro ou qual foi o caminho da SPFC Play? Desmonetizaram o YouTube do São Paulo, gente. Que era um dos 3 maiores canais de YouTube no país, desmonetizaram o YouTube do São Paulo. Olha a quantidade de elefantes brancos criadas por essa gestão. Tem São Paulo do Bilhão, São Paulo Corporate, que inclusive um outro aí falou. Olha a quantidade de absurdos criados. E de novo, por que eu considero o Casares pior do que o Leco? Primeiro, quando você usa a comunicação para o bem, você vai agregar. Quando você usa a comunicação para o mal, é pior do que aquela pessoa que fica quieta, porque você engana. A gente pode chamar o Leco de incompetente. Incompetente, o Leco foi demais, omisso. Mas em poucos momentos a gente chamou o Leco de mentiroso. Quantas vezes a gente pode chamar o Casares de mentiroso em 4 anos e meio? Muitas. O Casares enganou. Que é pior, ao meu ver, do que ser omisso. Porque é uma mistura de omissão com manipulação. Outra coisa. O Leco teve foto montada com o Roberto Carlos? O Leco teve uma foto no estádio de Diadema, com a câmera focando nele? Olha, eu imaginei a bicicleta do Caleri. O Leco tirou uma foto em Orlando, circulando ele na quadra do Orlando, falando: eu tô aqui, viu? Teve. Gente, isso não é coisa de... Desculpe, não quero ofender, mas isso não é coisa de gente normal, gente. Pelo amor de Deus, isso é bizarro. Me fale em um presidente, de um clube de futebol no Brasil que fez isso. Nem a Leila, que é egocêntrica, nem o Marcelo Teixeira, que é egocêntrico, faz isso. Nem o Alberto Guerra, que é egocêntrico, o presidente do Grêmio, amigo do Casares, faz isso. É só o Casares que faz. Então o Casares, ele é pior por uma série de fatores. A principal delas... ele sujeitou o nome do São Paulo a situações jamais vistas por ações que ele poderia ter evitado e que ele cometeu, gerando piada para os outros torcedores no zombar. Além dessas, vamos lá. Qual foi o primeiro transfer ban da história do São Paulo na gestão Casares?
São muitos exemplos que dá para fazer um programa inteiro aqui. A gestão Casares não tem nada de bom para falar. Nem o setor popular, que hoje já é um setor quase centenário para quem entende de dinheiro.